Ó, vamos trazer aqui informação que não é para gerar pânico, mas sim para acender um sinal de alerta. Foi confirmado o primeiro caso da varíola dos macacos aqui em Londrina. Na semana passada teve uma entrevista coletiva, o secretário Felipe Machado falou que eram 12 casos suspeitos aqui em Londrina. E esses exames seriam feitos pelo Laboratório Central do Estado em Curitiba. E agora, o Guilherme Batista nesse assunto para trazer a informação comigo ao vivo, foi confirmado o primeiro caso. Já se sabe se é um homem, se é uma mulher, como é que está sendo monitorado esse caso, Guilherme? Pois é, Parra, já se sabe sim, trata-se de um homem de 31 anos de idade. Ele procurou uma unidade básica de saúde apresentando aí sintomas da doença. Por conta disso, ficou em isolamento domiciliar e teve a amostra recolhida para a realização do exame. E saiu então o resultado desse teste que deu positivo para a varíola dos macacos. Por conta disso, ele vai continuar em isolamento domiciliar. A Secretaria Municipal de Saúde não revelou em qual região da cidade esse homem vive e, além dele, familiares, parentes próximos que residem na mesma casa também estão em isolamento, tendo aí a situação monitorada pelas autoridades competentes. Mas a informação é de que nessa casa apenas esse homem realmente apresentou aí os sintomas da varíola dos macacos e saiu o resultado desse exame, confirmando então o primeiro caso da doença aqui na cidade de Londrina. Uma outra informação confirmada pela secretaria é de que esse homem não apresenta nenhum histórico de viagens. Normalmente, os casos são realmente de pessoas que viajaram lá, principalmente para a Europa e voltam para cidades de origem com a doença, mas nesse caso, de acordo com a secretaria, não houve esse histórico de viagens nesse primeiro paciente, o primeiro caso da varíola dos macacos aqui na nossa cidade. O secretário municipal de saúde, Felipe Machado, concedeu uma entrevista coletiva na manhã de hoje para trazer mais detalhes aí desse primeiro caso da doença aqui no município e a gente confere então um trecho da entrevista em que o secretário fala justamente do perfil aí desse paciente que contraiu a doença. Vamos ouvir. Paciente do sexo masculino, 31 anos, que apresentou as lesões características na pele, buscou um serviço de saúde do município, foi atendido, acolhido, coletado o exame e agora, no final da última sexta-feira, nós recebemos essa informação pela Secretaria de Estado da Saúde que o caso veio positivo. O paciente está bem, está sendo acompanhado em domicílio, não houve necessidade de internação e os contatos próximos intradomiciliares deles também estão sendo monitorados. Pois é, Parra, como a gente ouviu do secretário, felizmente apenas sintomas leves e além do resultado positivo desse homem de 31 anos, a Secretaria Municipal também recebeu o resultado de um outro exame relacionado a uma outra paciente, uma mulher de 65 anos de idade e nesse caso o resultado deu negativo. Você bem lembrou que na semana passada a Secretaria de Saúde divulgou que havia diversos casos suspeitos da doença aqui na nossa cidade. Então a gente teve esse caso positivo, um caso já descartado dessa senhora de 65 anos negativo e ainda outros 12 casos suspeitos em investigação. Parra, são 8 homens, 4 mulheres, os pacientes têm idades entre 14 e 56 anos e de acordo com a Secretaria de Saúde, os resultados desses exames devem sair nos próximos dias. A gente lembra o nosso telespectador que em todo o Brasil já são 2.893 casos confirmados, além de 3.500 casos suspeitos. A varíola dos macacos está presente em 94 países. São 35.600 pessoas ao redor do mundo positivadas para a doença e a doença também já causou a morte de 13 pessoas. Apesar disso, as autoridades lembram que não há motivos para pânico, que os cuidados já estão sendo tomados, apesar de não ter uma vacina específica para a varíola dos macacos. No entanto, de acordo com o secretário de Saúde, Felipe Machado, o Ministério da Saúde, ele estuda a possibilidade de comprar 50 mil doses da varíola comum, uma vez que o imunizante também pode ser pelo menos um pouco eficaz aí para a varíola dos macacos. Essas doses devem ser compradas nas próximas semanas e vão ser voltadas
para profissionais de saúde que têm contato direto aí com pacientes com os sintomas da doença. O secretário de Saúde, Felipe Machado, falou também durante a manhã de hoje na coletiva sobre a possibilidade da aquisição dessas vacinas e é o que a gente confere agora. Ontem o Ministério da Saúde divulgou que possivelmente ainda essa semana terá um calendário de vacinação. A princípio, 50 mil doses são esperadas para o Brasil, entretanto, para a vacinação de um público muito específico. É um número bastante pequeno de vacinas em relação a toda a nossa população. A Secretaria Municipal de Saúde, e é ela que vai dar o norte. É através das informações que vêm da Secretaria que a gente vai repassando para você. Ó, a orientação é essa. Eu me lembro lá em janeiro de 2020, quando surgiu o primeiro caso de Covid aqui de Londrina, pessoas que vieram de fora para cá, tudo estava no começo, depois explodiu a pandemia em março daquele ano. Então, não é motivo para preocupação agora, para alerta exagerado, e sim apenas aquele sinal amarelo de alerta aceso para que a gente possa continuar monitorando esses casos. Vem agora então a primeira confirmação aqui em Londrina. Ó, 1 em ponto, vamos falar sobre a varíola dos macacos? 12 casos suspeitos aqui em Londrina, um deles acabou sendo confirmado, um homem de 31 anos. Ele está sendo cuidado, está sendo monitorado, ele e a família. Agora os outros exames estão sendo feitos para saber se mais casos vão aparecer aqui em Londrina. Reportagem completa. A notícia do primeiro caso positivo da varíola dos macacos em Londrina foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. Paciente do sexo masculino, 31 anos, que apresentou as lesões características na pele, buscou um serviço de saúde do município, foi atendido, acolhido, coletado o exame e agora, no final da última sexta-feira, nós recebemos essa informação pela Secretaria de Estado da Saúde que o caso veio positivo. Por enquanto, nenhum contato próximo desse paciente apresentou sintomas. O paciente está bem, está sendo acompanhado em domicílio, não houve necessidade de internação e os contatos próximos intradomiciliares deles também estão sendo monitorados. Além deste caso que foi confirmado, saiu também o resultado de uma outra paciente, uma mulher de 65 anos que havia feito a coleta de material para exames. O caso dela deu negativo e já foi descartado. Outros 12 pacientes ainda estão em análise. São 8 homens e 4 mulheres, pacientes com idades entre 14 e 56 anos. Os resultados devem sair nos próximos dias. Em todo o Brasil, já são 2.893 casos confirmados e mais de 3.500 casos suspeitos. A varíola dos macacos está presente em 94 países. Mais de 35.600 pessoas contraíram a doença, que provocou a morte de 13 pacientes. Não existe vacina disponível para todo mundo, mas o imunizante contra a varíola comum deve ser aplicado em um grupo bastante restrito. Ontem o Ministério da Saúde divulgou que possivelmente ainda essa semana terá um calendário de vacinação. A princípio, 50 mil doses são esperadas para o Brasil, entretanto, para a vacinação de um público muito específico. É um número bastante pequeno de vacinas em relação a toda a nossa população e, a princípio, será destinado aos profissionais de saúde, não todos também, evidente que não será suficiente, mas que tenham o contato, que estejam na linha de frente cuidando desses pacientes. Bom, qualquer próximo passo é a Secretaria de Saúde que vai nos avisar e a gente vai repassar para você em casa. O importante é, aparecer algum tipo de sintoma, alguma feridinha, como se fosse uma catapora na sua pele, procure a autoridade de saúde.